Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje vim compartilhar com vocês uma decoração aí que ficou bem bonita, eu gostei bastante do resultado e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. É uma decoração bem diferente, eu nunca tinha feito algo parecido. Eu já tinha feito sim bolo de tema country e tudo mais, mas igual esse eu nunca tinha feito. Aí a cliente me mandou uma para mim fazer parecido e eu tentei fazer o mais similar possível, gente. Aí pra gente iniciar aí, a gente tem um bolo de 30 por 20 e ele tá pesando aí, depois de pronto, ele vai pesar em torno de uns 3,5 kg, ok? A massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de ló de chocolate com emulsificante, é só dar uma olhadinha depois na receita do canal. E aí eu tenho um recheio de prestígio. Lucas, como que você faz seu prestígio? Um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de coco, eu coloco coco em flocos porque eu gosto bastante da textura que ele dá. E junto eu adiciono 20 gramas de trigo também, que ele ajuda na textura, para deixar um recheio mais firme, mais estruturado, então é muito bom aí, gente. Aí eu coloco tudo isso para cozinhar até dar o ponto do recheio. Para esse bolo aí, nesse tamanho, eu utilizei 3 receitas desse recheio, ok? Porém, é que eu costumo colocar essa quantidade. Porém, se você trabalha com camadas de recheio mais grossa, alguma coisa assim, pode fazer uma receita um pouco maior também, utilizando essa base aí que eu passei para vocês, ok? Aí eu venho espatulando o bolo e vocês podem reparar que primeiro eu apliquei o chantilly na parte de cima. Na parte de cima a gente coloca uma espessura considerável. Por que que tem que ser considerável? Porque se você faz uma camada muito fina em cima, às vezes pode acontecer da umidade da geladeira acabar ressecando esse chantilly e o chantilly acabar rachando, ok? Então não faz uma camada muito fina em cima se não tiver acabamento de bico em cima. Porém, como a lateral a gente vai vir com trabalho de bico aí, não tem a necessidade de ser uma camada muito grossa de pré-camada, porque a pré-camada realmente o nosso objetivo é só segurar os farelinhos e para ficar melhor a aplicação aí do bico de confeitar, ok? Então vocês podem reparar que não tem muita perfeição aí na lateral não, é realmente só pra gente deixar ele mais organizado, deixar ele mais quinadinho, mais quadrado para ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Aí agora eu vou falar a respeito do valor do bolo e tudo mais. Esse bolo, gente, eu vendi ele a R$ 130. Eu sei que tá muito barato, tem lugar que é bem mais caro que isso, mas é como eu sempre falo para vocês, o valor acaba variando muito de região para região. Tem lugares que o bolo acaba sendo um pouco mais barato, tem alguns lugares que o bolo acaba saindo um pouco mais caro. Então tudo isso acaba variando bastante. Por isso que você tem que calcular o quanto que você gasta para saber o quanto que você deve cobrar corretamente. E aí, gente, essa bandeja que eu estou utilizando para esse bolo, para decorar ele, se eu não me engano é a número 6, porque eu não acho mais a número 5 aqui na minha cidade do tamanho que eu achava. Agora eu acho uma número 5, só que por causa de ser outra marca acaba sendo um pouco menor e fica ruim para esse tamanho aí de bolo. Então o que que acontece? Ou vai ser a 5 ou a 6 para esse tamanho de bolo, vai depender da marca da bandeja. Então você dá uma olhadinha aí qual que fica melhor, ok? E agora eu vou falar a respeito dessa bandeja. O pessoal sempre me pergunta se ela é molinha. Sim, gente, ela não tem muita estabilidade, mas para você dar uma fortificada nela, você pode colocar alguma coisa na base, na parte de baixo dela. Então compre, por exemplo, aquelas placas de papelão que o pessoal usa, sabe? E você pode colocar no fundo para dar uma fortificada. Você pode colocar, por exemplo, um pedaço de uma placa de isopor, alguma coisa assim para ficar mais firme. Ou você pode, por exemplo, só pegar dessa embalagem mesmo e colocar, de vez colocar uma unidade, coloca duas, três, porque normalmente essa embalagem assim ela não acaba saindo tão caro. Então até compensa às vezes você comprar e colocar, por exemplo, duas por bolo, que aí vai dar uma firmeza a mais. Porém, sim, realmente acaba sendo uma bandeja um pouco mais mole. Eu utilizo ela porque para bolo quadrado aqui na minha região eu só estou encontrando dessa. Mas se você encontra uma bandeja mais firme, se tiver como você fazer, por exemplo, de MDF também, alguma coisa assim, é melhor, vai ter uma estabilidade maior, ok?
Aí, enquanto eu vou fazendo isso, gente, já vou pedindo também, se você não é inscrito, se inscreve no canal, é 100% gratuito e ajuda bastante o canal a crescer, pra gente chegar aí nos 40 mil inscritos. Confio em vocês pra gente chegar, se Deus quiser, até o final do ano em 50 mil inscritos. E aí, a gente vai fazendo aí o trabalho de bico. E mais uma coisa, assina o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber. E outra coisa, se você gostou do vídeo, deixa o like, que é uma forma de eu saber se você está gostando do vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que quanto der eu vou responder. E mais uma coisa também, eu quero agradecer muito a vocês, porque eu sei que tem muita gente que sempre assiste os vídeos, que sempre comentam, inscritos fiéis aí. Então, muito obrigado a cada um de vocês que sempre assiste. E realmente, eu vim pedir uma ajuda aí para vocês. Eu sei que já que vocês estão acostumados a ver meus vídeos e tudo mais, vocês sabem que eu já passo sempre, muitas das vezes, algumas respostas bem similares. Então, se você sabe a resposta também, pode ajudar o coleguinha aí nos comentários, às vezes respondendo alguma dúvida, que é muito legal também, gente, essa troca de conhecimento que a gente pode ter aqui pelo YouTube mesmo. Aí, gente, a gente vem fazendo as quinas e vocês podem reparar que eu gosto de tirar, por isso que eu faço essas quininhas assim. Mas eu sei de muita gente que normalmente faz esse trabalho de bico e depois já vem com um bico de confeitar em cima finalizando. Se você faz desse jeito, sem retirar o acabamento e gosta, ok. Se você retira, ok também. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. É que realmente eu acostumei a fazer desse jeito. Mas você faz do jeito que você se adaptar, do jeito que você se achar melhor e tá tudo bem. Aí, gente, agora que aí em cima tá bem certinho, tá bem legal, a gente vai vir com um pincel de silicone só fazendo um movimento aí de ondinhas, só para fazer um movimento para em cima não ficar liso. Mas se você quiser, você pode deixar liso. Se você não tem pincel de silicone, dá para fazer com uma própria faquinha que você cortou o bolo, fazer uns risquinhos em cima. Então vai o que a criatividade achar melhor. Aí, gente, outra coisa também, vocês não vão ver esse bolo praticamente 100% finalizado com os toppers, porque não cabia na minha geladeira, então não tinha como eu colocar o topper para vocês, porque depois eu não ia conseguir guardar na geladeira e nesse dia estava meio corrido. Então vocês vão ver ele praticamente finalizado e depois eu só apliquei aí os toppers de cavalo, o topper de rodeio com o nome do aniversariante e tudo mais. Então é isso. Aí agora a gente vai vir com um bico de confeitar e esse é um bico folha. Na verdade é um bico de grama. Se eu não me engano esse é o 233, ele é um bico da Wilton e ele é um bico folha grande. Na verdade é um bico chuveirinho grande. Então, ele é um bico chuveirinho grande, e o que acontece? Pelo fato dele ser grande, ele acaba fazendo uma grama um pouco mais espessa e tudo mais. Mas se você prefere aquela grama mais delicadinha, mais fininha também, aí você pode utilizar um bico similar a esse bico chuveirinho, só que você utiliza um chuveirinho com os furinhos menores, ok? E aí, gente, não tem muito jeito certo de fazer não, você só vai pegando, apertando aí e puxando para frente. Aí esqueci de falar para vocês também a respeito da coloração e tudo mais. Para mim fazer esse marrom clarinho que vocês estão vendo aí, eu utilizei o corante marrom. E o marrom que eu estou utilizando, se eu não me engano, é da Iceberg. E o que acontece? Depois eu vou aumentar essa tonalidade. Então depois de pronto eu vou botar um pouco mais de marrom para ficar um marrom mais escuro. E esse verde que vocês estão vendo, eu fiz uma misturinha aí do corante verde da Mago com o corante amarelo da Mago. Por quê? Quando a gente coloca só o verde da Mago, fica um verde mais puxado para um verde escuro, um verde azulado. Eu gosto desse verde puxado mais para um amarelinho, para ficar algo mais lúdico. Então, normalmente, eu gosto de colocar um pouquinho de amarelo. Aí, como eu tinha falado para vocês, depois eu coloquei um pouquinho mais de marrom e coloquei nesse bico aí que vocês vão ver utilizando agora. Esse bico que eu estou utilizando aí, gente, é o 32 da Wilton, ok? Ele é um bico bem parecido com o bico 4B da Wilton, porém numa versão um pouco menor. E aí a gente vai fazendo o movimento de conchas. A concha você pressiona e puxa para frente, pressiona e puxa para frente. E vai fazendo isso em volta de todo o bolo, como vocês estão vendo.
A concha dá para você fazer ela tanto na posição mais deitadinha, igual eu tô fazendo, então você faz ela de reta pro bolo, ou você pode fazer ela com a sua mão um pouco mais alta, vamos dizer assim, mais para frente. Aí o que que acontece? Ela vai ficar uma ondinha mais definidinha também. De vez ser a frentinha dela que você vai ver a lateral. Então dá para fazer dois jeitos de concha aí, ok? E agora também vou falar a respeito da altura, que o pessoal sempre me pergunta a respeito da altura dos meus bolos. Normalmente, quando é um bolo redondo, ele varia em torno de 10, 11 e até 12. E quando é bolo retangular, ele acaba sendo um pouco mais baixo. Por que que eu faço bolo retangular mais baixo? É porque normalmente quem compra bolo retangular prefere o retangular porque acha que é mais fácil para cortar, que rende mais. Então por isso que eu acabo fazendo mais baixo. Mas dá para vocês fazerem os bolos que eu faço, a mesma massa, do mesmo jeito, só que coloca em uma forma um pouco menor e mais alta. Então vocês conseguem também fazer esses mesmos bolos, só que com 10, 12 de altura aí sem problema nenhum. É que eu que acabo fazendo igual vocês estão vendo aí com uns 8 centímetros mais ou menos, porque o pessoal acaba acostumando desse jeito aqui na minha região, então eu acabo vendendo dessa forma também. Aí agora eu estou fazendo esse mesmo movimento que eu fiz embaixo de conchinha, eu estou fazendo aí na parte de cima do bolo. Aí na parte de cima do bolo, de vez eu pegar o 32 da Wilton, eu peguei o 4B da Wilton, que praticamente é o mesmo bico, só que ele é maior, para ficar uma concha um pouco maior, igual vocês estão vendo aí. Olhem, vocês podem reparar que é bem simples mesmo esse bolo. Não teve dificuldade, não tem trabalho de bico complicado. Então, se você está iniciando, você vai conseguir fazer. Se você já tem um pouco mais de prática, você consegue fazer também bem rapidinho. Então, é praticamente isso, gente. Aí depois vocês vão reparar que eu vou vir aplicando aí um topper que é uma ferradura com a idade do aniversariante, e depois eu acabei colocando os toppers aí no bolo. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!